Essa notícia aqui, ó, ela nos mostra, deixa eu ver se eu consigo mostrar a notícia inteira, ó. Tá aqui, ó. Ela nos mostra que na semana da eleição dos Estados Unidos, ó, na semana durante a eleição dos Estados Unidos, também foi a semana onde tivemos mais transações on-chain. 172 milhões de transações totais. Isso aqui ele está contabilizando Bitcoin e todas as primeiras camadas e segundas camadas. Tá? Então vejam como o resultado da eleição nos Estados Unidos coincidiu, né? Não sei se é coincidência ou não, mas coincidiu com a atividade nas mais diversas blockchains. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Bitcoin próximo de 92 mais uma vez. O Ether pouco acima de 3.100. Via fundos negociados em bolsa, a gente já viu isso no sábado, mas não custa repassar. No caso do Bitcoin, a gente teve outflow na sexta-feira, 2.740 Bitcoins de outflow. Em dólares, 240 milhões de dólares aproximadamente. Quando a gente olha como que está a entrada acumulada, né, a entrada net, a entrada neta, em português, acumulada para o Bitcoin, desde o lançamento do ETF de Bitcoin, por volta do dia... quando é que foi? Foi o dia 11 de janeiro. Se eu não estou enganado, 11 de janeiro. Tá? Já foram comprados aproximadamente, ó, ativos netos totais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui que está entrada neta total acumulada, valor total negociado, ativos netos totais. 95 bilhões, 95,41 bilhões. 95,41 bilhões. Isso aqui eu acho que é o total. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que é o total. Descontado que teve de saída são 27,46 bilhões, ok? No caso do Ether, na sexta-feira, via fundos negociados em bolsa, tivemos outflow também de quase 20 mil Ethers, em dólares quase 60 milhões de dólares. E assim também está o saldo nesse momento de Bitcoin, né? Ativos netos totais 9,15 bilhões, mas quando a gente desconta as saídas, a gente tem uma última linha lá em 178 milhões positivos. Então, o Ether, né, os ETFs de Ether finalmente alcançam então saldo positivo na última linha. É assim que nós estamos aqui. Tá bom? Sobre a semana passada, agora falando especificamente sobre Bitcoin. Semana número 45, desde o dia 11 de janeiro de 2024. Semana número 45, desde o lançamento de ETFs de Bitcoin. Então, na semana passada foram minerados 3.150 Bitcoins e foram adquiridos via ETFs 20.560 Bitcoins. Então, aqui claramente um choque de oferta e demanda. A gente vem acompanhando isso todas as semanas, né? E a gente tem tido semanas onde a demanda é muito maior do que a mineração de Bitcoin. Quando a gente olha para o acumulado dos meses, já temos um novembro forte, ainda estamos no dia 18 de novembro, temos um novembro forte, 38.615 Bitcoins, net flow positivo para o Bitcoin no mês de novembro. Então a gente só teve até aqui, desde janeiro, um mês negativo, que foi abril, outflow de 6 mil Bitcoins, todos os outros meses positivos, e novembro vem mais uma vez andando na mesma linha, né? 38.615 Bitcoins é o net flow de Bitcoins, tá? Então, número de Bitcoins comprados, ok? Incluindo o GBTC, que é a Grayscale. Tá bom? Então, esse aqui é o status do Bitcoin e do Ether, né? Dos ETFs, dos fundos negociados em bolsa desses dois ativos. Agora vamos dar uma olhada para uma notícia que vem lá da Argentina. Só que é interessante, ó, há 2 dias, né? Há 2 dias não, um pouco mais, há 3 dias, eu acho. A Comissão Nacional de Valores Imobiliários, que é a CNV, o equivalente à nossa CVM no Brasil, emitiu um regulamento por meio dos quais permite Bitcoin e outras criptomoedas como novas opções de investimentos. Abro aspas para o Roberto Silva, podia muito bem ser brasileiro com esse nome, né? Presidente da CNV. Ele diz que é um prazer anunciar novas opções de investimento que estavam previstas nessa lei tão inovadora. Ele fala que Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas poderão ser negociadas a partir do mercado de capitais na Argentina. Ele diz que através dessa regulamentação, os investidores locais poderão fazer investimento em ETFs à vista, que replicam o preço de dezenas de índices de todo mundo, incluindo ouro e criptomoedas. Então parece que a partir da mudança presidencial na Argentina, o mercado de capitais por lá parece estar andando para um caminho de mais abertura, né?
uma visão um pouco mais globalizada, tá bom? Outra coisa interessante que também tem a ver aí com política, no final das contas, essa notícia aqui, ó, ela nos mostra, deixa eu ver se eu consigo mostrar a notícia inteira, ó, tá aqui, ó. Ela nos mostra que na semana da eleição dos Estados Unidos, ó, na semana durante a eleição dos Estados Unidos, também foi a semana onde tivemos mais transações on-chain. 172 milhões de transações totais. Isso aqui ele está contabilizando Bitcoin e todas as primeiras camadas e segundas camadas. Tá? Então vejam como o resultado da eleição nos Estados Unidos coincidiu, né? Não sei se é coincidência ou não, mas coincidiu com a atividade nas mais diversas blockchains. Ou seja, alcançamos máxima histórica durante toda a história, durante a semana em que a eleição nos Estados Unidos estava sendo resolvida. Então, a gente percebe cada vez mais conexão entre o mundo TradeFi, entre as políticas e as atividades on-chain. Então, gostemos ou não gostemos disso, é claro, fica muito perceptível que essas coisas elas estão de alguma maneira conectadas, tá? E aí toda essa atividade, sem dúvida nenhuma, que chama a atenção para as VCs de cripto. Tá? O que essa matéria que fala? Ela fala que algumas venture capital de criptomoedas, pós vitória de Trump, compartilharam os seus sentimentos. E eu anotei algumas, não vou passar por todas, porque é muito depoimento aqui, todos positivos, tá? Relacionados à indústria cripto, mas eu vou passar por alguns desses depoimentos com vocês, tá? Mas em linhas gerais, o que ele mostra é que os venture capitals estão ajustando as suas abordagens, prestando mais atenção às novas tendências e mudanças a partir dessa mudança no cenário político nos Estados Unidos. Por exemplo, a Lasse Clausen, que é sócio fundador da OneKX, falou o seguinte, ó, você tem que ser um insider da indústria para realmente compreender a escala da destruição. Isso aqui é muito forte, hein? Olha só o que esse cara fala, sócio fundador da OneKX, não é a OKX, tá? É o OneKX. Você tem que ser um insider da indústria para realmente compreender a escala da destruição da inovação que essa administração passada fez. A administração Biden. Então, pessoas de fora ainda estão subestimando quantos produtos interessantes serão criados nessa indústria agora que os fundadores estão livres para experimentar novamente. Olha que interessante. Outra fala de uma outra VC, dessa vez a Ariana Simpson, sócia-geral da Andreessen Horowitz Crypto, a A16Z Crypto. Ela diz que os últimos anos foram desafiadores para a indústria de cripto e que uma mudança significativa na política vai beneficiar muitos construtores e empresas Web3. Então, dada a esperada clareza a respeito de cripto sobre a administração do Trump, os investidores, os responsáveis por essas venture capitals estão antecipando que mais fundadores vão começar a construir em Web3. No início dessa semana, a Portal Ventures, que é fundada pelo Ivan Fisher, o ex-investidor da Insight Partners, que administra mais de 80 bilhões em ativos sob gestão, levantou 75 milhões de dólares para o seu segundo fundo, que vai investir exclusivamente em startups de cripto. Em estágio pré-seed, ou seja, projetos novos. Então, capital sendo levantado para projetos que ainda não têm token, para projetos que ainda não existem. O Fisher disse que espera que fundadores recorrentes que anteriormente venderam seus negócios estão sentados em algumas centenas de milhões de dólares, mas estavam hesitantes em entrar em cripto devido aos riscos legais e regulatórios, falta de clareza, comecem a entrar no espaço agora que o ambiente regulatório diminuiu os riscos. Abro aspas para ele. Veremos que o escalão superior de fundadores começará a entrar um pouco mais em cripto. O Jake Brookham, fundador, sócio e gerente CEO da CoinFund, disse que a empresa dele está preparada para o que ele descreve como um super ciclo no mercado de criptomoedas. Super ciclo, ele não está falando de tempo, tá? Ele está falando de super ciclo sobre algum aspecto. Não um super ciclo no que diz respeito a tempo, só para deixar claro. A CoinFund está bem capitalizada, segundo ele,
e os seus programas de investimento se expandiram, e a equipe que analisa esses investimentos contratou 6 novas pessoas somente nos últimos 3 meses. Ou seja, vejam como os VCs estão preparando as suas infraestruturas para poderem fazer investimento efetivamente. Estão fazendo captação e estão aumentando seus times para escolher direito onde investir. Olhando para o futuro, os VCs de cripto estão se concentrando em alguns setores, que eles julgam setores de alto potencial. E os setores que esses caras estão apontando como os setores de mais potencial são interseção de cripto com inteligência artificial, DeFi, tokenização de ativos do mundo real, infraestrutura, stablecoins, pagamentos e outros nichos. E muitos desses investidores veem na interseção de cripto e IA como a tendência mais transformadora. Abro aspas para o Ed Roman, cofundador e gerente da Hack VC. Ele fala que a categoria indiscutivelmente mais sexy em criptomoedas é a interseção entre cripto e IA. Ele prevê uma pilha de IA Web3 multicamadas que alavancaria a eficiência de custos de redes de computação descentralizada. Então ele está prevendo aqui um Lego para entregar infraestrutura para IA, ou seja, cripto ofertaria infraestrutura descentralizada, portanto, colaboraria para a construção dessa pilha de ferramentas para que a IA se desenvolva, inclusive, na Web 2. Porque ele fala que esse mercado, para ter sucesso, ele precisa atender clientes Web 2. É o caso da Render, por exemplo. Alguém aqui perguntou sobre a Render, é o caso da Render. A Render já existia. Chama-se Render por conta da principal atividade da Render, que é a utilização de placas gráficas para renderização de imagens. Por isso que a Render chama Render Network. Mas hoje, essa mesma força computacional, essas mesmas placas gráficas, estão sendo utilizadas não somente para renderização de imagens, mas também para aprendizagem de máquina. E a Render é originalmente uma empresa tradicional. Então ele fala que para projetos conectados com IA em cripto terem sucesso, eles precisam necessariamente atender clientes Web 2. Aí ele fala que a IA está criando valor comercial real e é provavelmente a inovação mais importante em tecnologia desde os telefones celulares e internet. Inclusive, eu vi um cara falando que comparar IA com internet é um erro. Ele disse que a gente deveria comparar a IA com o descobrimento do fogo, para a gente ter uma ideia do quão grande, do quão importante o avanço da IA realmente é. Então, esse especialista diz que comparar a IA com celular ou com internet é um erro, que deveria ser comparada ao descobrimento do fogo. Ok? No entanto, eles deixam claro que a saúde dessa categoria depende, em grande parte, da saúde da categoria de IA tradicional, que segue a NVIDIA, muito impactada pela NVIDIA. Inclusive, essa semana, no dia 18 de novembro, na quarta-feira... Não, desculpa, semana do dia 18 de novembro. Na quarta-feira, que é dia 20, a gente vai ter os resultados da NVIDIA. Tá aqui, ó. NVIDIA dia 20, na quarta-feira. E a NVIDIA é um proxy importante, né? Para todo o mercado de tecnologia e não deixaria de ser também para projetos de IA que estão em cripto. Então, mais uma vez, a gente tem que dar uma olhada aí para mercado TradeFi, porque a depender do resultado da NVIDIA, se vier negativo ou positivo, espera-se volatilidade na casa dos 10% para cima ou para baixo. Resultado positivo, obviamente, para cima. Resultado negativo, obviamente, para baixo. Então, aqui a gente observar a NVIDIA para tentar entender o que pode acontecer com o TradeFi e tentar entender se isso aqui pode ter algum tipo de impacto no mercado cripto, especialmente dos projetos conectados com IA. Tá bom? Outro site bacana aqui para a gente dar uma olhada em como que está o investimento desses caras, onde que está o investimento desses caras, é o Roof Data, já mostrei para vocês aqui algumas vezes. Esse site é gratuito, ele nos mostra onde que o investimento está, categorizando das mais diversas formas, aqui, por exemplo, por setor, né? Então, nesse momento, a gente tem mais investimento em infraestrutura, depois em CeFi, vejam que games, DeFi e NFTs estão lá atrás, né? A gente pode olhar por
por VC também, ó, quem está investindo mais aqui? Animoca Brands investindo bastante, Andreessen Horowitz, Polychain, Coinbase e tantas outras. A gente pode olhar por blockchain também, aonde que estão a maior parte dos investimentos. Ether em primeiro lugar disparado, ó, depois vem BNB, depois vem Polygon, depois vem Arbitrum, depois vem Solana, depois vem Avalanche, e assim vai. Então, o Roof Data nos dá uma boa ideia, esse dashboard que nos dá uma boa ideia de como que o investimento está acontecendo e onde que ele efetivamente está fazendo diferença, tá bom? Mas voltando a falar sobre os VCs, tem o Balder Bowmans também, que é CIO da Maven 11 Capital. Ele também vê nas startups de cripto IA uma força muito, muito grande, e ele diz que isso poderá se dar através de protocolos de DePIN, que é o caso da Render, orientados por IA, né, para fornecer computação para treinamento e modelos de IA. Então ele fala que talvez os projetos de IA e cripto, para terem sucesso, podem carregar junto a narrativa de DePIN, que é o caso da Render, né, que é o caso de tantas onde tu pode disponibilizar a hardware, e aí esse hardware é utilizado para a continuação do desenvolvimento de protocolos de IA. Eles falam também sobre o ressurgimento do DeFi, conforme a adoção institucional cresce. Esse Roman, da HackVC, ele disse que DeFi sofreu muito devido às altas taxas de juros, né, que tornou títulos americanos mais atraentes. Mas ele diz que os cortes de juros, né, que já estão acontecendo e o que vem pela frente a partir do governo Trump podem tornar DeFi mais competitivo com instrumentos financeiros do que instrumentos financeiros tradicionais. Então ele vê o DeFi como uma oportunidade única, geracional, para agilizar as finanças. Ou seja, e aí quando a gente fala em DeFi, a gente pode pensar em DeFi, obviamente, aquelas ferramentas financeiras mais testadas, que são aquelas que compõem o ecossistema DeFi da Ethereum, né, que os contratos estão aí há mais tempo, que são grandes potes de mel, né, porque possuem muito dinheiro neles, eles vêm sendo testados com o passar do tempo, então são contratos mais seguros, mas a gente pode expandir isso também para a DeFi de outros ecossistemas que surgiram mais recentemente, como é o caso do Solana, eventualmente Sui, eventualmente Aptos, eventualmente outras blockchains também. Tá? Então isso aqui, sem dúvida nenhuma, é algo para a gente acompanhar. Então os VCs de cripto, não vou ler a reportagem inteira, eu já trouxe os principais pontos aqui, mas os VCs de cripto, eles estão extremamente otimistas com o que está por vir nos próximos meses a partir da saída dos democratas do poder nos Estados Unidos. Tá? Isso aí está muito claro, que esses caras estão muito otimistas com isso, e eles dizem que somente quem é insider de cripto consegue entender o quão maléfico esse governo foi para o desenvolvimento da indústria cripto. Isso agora acabou e provavelmente a gente vai voltar a ver a indústria cripto se desenvolver como um todo. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.